que você abra sua Bíblia em Mateus 26, 26. Abram as suas Bíblias. Lembrando do pastor Raimson, por favor. 26, 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Vamos um pouquinho mais para frente, em Lucas capítulo 24. Lucas, no capítulo número 24. Apenas o versículo número 30. Lucas 24, verso 30. Diz assim: e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Vocês perceberam que há uma correlação entre o texto de Mateus e o texto de Lucas, embora em situações, em momentos diferentes, mas ambos falam do pão da vida. Digam comigo: pão da vida. Então, amados, quando ele diz assim, isto é o meu corpo, isto é uma metáfora. Assim como, quando Jesus diz, eu sou a porta, isto é uma metáfora. Jesus não é um pão, Jesus não é uma porta. Quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, Jesus não é uma árvore. Não é uma árvore. E há muitos outros exemplos metafóricos, metáforas. E eu quero lembrar o seguinte, de algumas celebrações para o nosso conhecimento bíblico. Há, por exemplo, 4 maneiras de interpretar a ceia, principalmente 4. Nós temos a teologia tomista, é do Tomás de Aquino, que é o teólogo católico apostólico romano. A teologia tomista fala que na ceia há a transubstanciação, ou seja, quando o líder, o sacerdote, consagra os elementos, o pão se transforma na carne de Jesus e o vinho se transforma no sangue de Jesus. E a gente rebate isto de maneira bíblica, de maneira histórica e de maneira científica. Biblicamente, o texto diz, fazei em memória de mim. Historicamente, nós não somos índios, canibais e nem antropófagos. Nós não comemos carne humana, não somos vampiros, nós não bebemos sangue humano. E cientificamente, se pegar o pão, se pegar o vinho, que o líder disse que transformou e levar no laboratório, vai constatar farinha e trigo, vai constatar produto da uva, não transformou, e a fé não pode perder para a ciência. Amém?
A segunda maneira é a consubstanciação, que é defendida por Lutero. É a mesma coisa, não transforma. A substância está junta, ou seja, ela não transforma, ela já é a carne de Jesus e ela já é o sangue de Jesus. Você pode usar os mesmos argumentos para derrubar essa tese. A terceira é defendida pelo reformador Zwinglio, que é adotado pelos batistas. E eles pregam memorial, joia, fazer isto em memória de mim. E nós temos a teologia calvinista de João Calvino, que é o nosso teólogo. E ele diz o seguinte: da presença real, da presença espiritual, ela não acontece automaticamente, ela depende de quem está participando da ceia. E durante a ceia, você pode ser curado de uma enfermidade. Durante a ceia, você pode sentir um perfume muito forte da rosa de Saron. Durante a ceia você pode sentir alguém te abraçando e você olha, não tem ninguém. Durante a ceia você pode ouvir passos, você pode ter visão do Cristo glorificado. Então são metáforas. O texto sagrado diz que Jesus tomou um pão. Tratava-se de um momento solene, como acontece na celebração da ceia. E preste atenção, igreja, sempre que Jesus toma algo nas suas mãos, maravilhas acontecem. Diga para quem está do seu lado: Jesus Cristo não mudou. E as maravilhas continuam acontecendo com aquilo que Ele põe as mãos. O cerimonial celebrado por Cristo com aquele pão tem lições muito ricas, lições que nos ensinam de maneira muito profunda. Primeiro, esse pão era diferenciado, porque foi um pão que recebeu o toque das mãos de Jesus, um pão abençoado por Jesus. Eles estavam à mesa e ele tomou um pão. Provérbios diz: a bênção do Senhor, a bênção do Senhor, ela enriquece, ela valoriza, ela dignifica. Aleluias. Um pão, uma coisa aparentemente muito simples, sem muito significado, muito humilde, singelo, em alguns casos até vil, ou vil. O fato é que a partir do momento que este pão entra em contato com as mãos de Cristo, a partir do momento que ele é abençoado, coisas grandes acontecem. Da mesma maneira, quando você está em Deus, quando você está na graça de Cristo,
tudo quanto vocês puserem as mãos, vai prosperar, diz a palavra do Senhor. Aquele pão era um símbolo, uma metáfora do corpo de Jesus, que seria entregue por nós. E este pão era diferenciado, porque ele foi abençoado por Jesus, porque ele recebeu o toque das mãos do Senhor Jesus, e quando ele toca, maravilhas acontecem. Amém? Outra coisa que o texto diz, que Jesus Cristo, após pegar aquele pão na mão, ele parte o pão, ele o quebra em pedaços. Eles estavam à mesa, ele tomou o pão, abençoou e partiu. Creio que foi algo assim muito bonito. E o ato de partir traz implicações com o sacrifício de Jesus. E eu poderia citar, mas por tratar da enorme importância, eu tenho de ler alguns versículos de Isaías 53. E o profeta Isaías, no capítulo 53, principalmente os versos 4, 5 e 6, diz o seguinte: não temas. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as enfermidades que eram nossas, as dores que eram nossas, ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas transgressões nossas, ele foi moído pelas iniquidades nossas, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, aleluia, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você pode dar um glória a Deus mais forte? Aleluias, aleluias. Então, o ato de partir, o ato de quebrar, o ato de repartir em partículas, de esmagar, tem a ver com sacrifício, tem a ver com dor. Jesus Cristo foi partido, ele foi quebrado, ele foi moído. A intensidade do seu sofrimento, da sua dor, o levou a gritar. Para a nossa reflexão, eu pergunto, diante dessa veraz verdade, como tem sido o seu cristianismo? Sabe por que os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos?
Tem Cristo, tem cristinho e tem cristão. O testemunho deles era tão impactante que eles foram chamados pela primeira vez em Atos dos Apóstolos de cristãos, que quer dizer gente grande, gente maior, gente que serve um Cristo bem grandão. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, será que a nossa vida, as nossas vidas estão no altar de Deus em sacrifício? Se eu terminar essa mensagem, dá um tempinho e fala: olha, quem quer receber oração de cura, vem para frente, virão muitos. Quem quer receber uma oração de perdão, virão muitos. Agora, se eu falar, quem quer morrer? Não vem ninguém. E aí está. O altar nunca foi lugar de bênçãos. O altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de morrer para o mundo e viver para Deus. O altar é lugar de renunciar a nós mesmos, de negar a nós mesmos e deixar Jesus Cristo, tão somente Jesus Cristo, aparecer. E Paulo vai dizer em Gálatas 2, gosto demais dessa passagem, nos versículos 19 e 20, eu já estou crucificado com Cristo, não sou eu mais quem vive, mas é Jesus Cristo que vive em mim. Este viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, que se entregou por mim, e eu não anulo a graça de Deus. Oh, Deus maravilhoso! Que Deus continue fazendo, porque hoje na escola dominical, no culto dominical, foi tremendo. Você perdeu, tá? Eu não vou nem citar, eu sei decor, mas eu vou ler. Romanos 12, 1 e 2. Para você entender melhor o que é ser cristão. Rogo-vos, pois, irmãos, lembrando do pastor Duanir, o dia que eu passar, um rogo é menos que uma advertência, mas é mais que um conselho. Um rogo é menos que uma advertência, mas é mais que um conselho. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis, está aqui Deus o meu corpo, está aqui Deus a minha vida, apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e não depois de morto, santo e agradável a Deus. Não é santidade pós-mortem, mas é santidade em vida, que é o vosso culto racional, o culto do entendimento. E não assumam a forma do mundo. Não se conforme com este mundo, mas metamorfoseai-vos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, da vossa alma, para experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Cadê os jovens? Uhul! Pode fazer, não tem nenhum problema. O texto diz: estando ele à mesa, tomou o pão e abençoou, partiu o pão,
e deu aos discípulos. Este momento foi um momento de santas emoções. Você já viram emoções santas? É aquela quando você chora na presença de Deus, né? Santas emoções. Depois de quebrar o pão em vários pedaços, Jesus Cristo estendeu a mão e foi entregando um pedaço para cada um dos seus discípulos. Era a lição de doação. Ele está se repartindo com os discípulos. Assim como Jesus se doou, assim como Jesus partiu em pedaços, assim como Jesus se entregou, e se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Assim nós somos chamados para procedermos da mesma maneira. Parece que os crentes, alguns são querentes, estão mais interessados em receber do que dar. Tem muita gente, alguns sequer entregam o dízimo, mas tem gente que entrega o dízimo interessadamente, tem gente que entrega a oferta interessadamente, não por gratidão, não por obediência, mas por barganha. Vou fazer isso para ser abençoado. E aí complica o meio de campo. A palavra de Deus diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Aquele que semeia muito vai colher muito. Aquele que semear pouco vai receber pouco. Queridos, a importância disso é muito grande. Na primeira multiplicação de pães, no capítulo 14 de Mateus, a multidão era muito grande. Eram 5 pães e 2 peixinhos. Eram 5 pães e 2 peixinhos. E é interessante que era quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. E aquele que semeou 5 pães e 2 peixinhos, recebeu, depois de todo mundo comer, 12 cestos cheios. Na segunda multiplicação de pães, no capítulo 15 de Mateus, foram 7 pães e alguns peixinhos, 7 pães e alguns peixinhos. E o texto fala que comeram quase 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E sobraram 7 cestos cheios. Então, amados, é importante nós entendermos que quando há uma doação, que quando há uma entrega de tudo que temos, de tudo que somos, Deus vai nos honrar. Lembra do nosso primeiro ponto? Quando Jesus abençoa, como Ele toma aquele pão nas suas mãos, as maravilhas começaram a acontecer. Aqui da mesma maneira, quando Ele toma o pão nas suas mãos e abençoa, as maravilhas começam a acontecer. Quando a sua vida for colocada nas mãos do Senhor, tiver o toque de Deus, quando os seus negócios forem colocados nas mãos do Senhor e tiver o toque de Deus,
as maravilhas da multiplicação, elas vão acontecer, porque Deus é fiel na sua palavra. Mas a palavra continua. Estando ele à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu, lhos deu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Que momento foi aquele? A ordem do Senhor foi: coma, coma. O ato de comer pão significa identificação. E a presença do Senhor é para os íntimos, para aqueles que se identificam com Cristo. Veja bem, querida igreja, o pão, ele é um alimento que tem valor nutritivo. Mas a partir do momento que você ingere o pão, a partir do momento que você consome o pão, ele desaparece. E foi exatamente nesta dinâmica que Jesus vai dizer que ele é o pão da vida. Abram, lembra que nós estamos falando de metáforas. Abra em João capítulo 6, e eu vou fazer a leitura só de alguns versículos, os 10 versículos de 48 a 58, para você entender melhor. Eu sou o pão da vida. O nosso tema é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. O pão não deu vida eterna. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não é maná, é muito mais do que isso. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, aleluia. E o pão que eu der é a minha carne, eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre eles, dizendo: como nos pode dar a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não estiver em comunhão, não beberdes do sangue, não estiver em comunhão, aí a importância de se batizar, não tereis vida eterna em si mesmos. Porque o batismo não salva, mas a desobediência a este sacramento entristece o Espírito Santo de Deus. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, só quem é batizado pode fazer isso, tem a vida eterna. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. Está aqui a mesa, comei. Você não vai comer se você não é batizado. É para quem está em comunhão. Isso traz vida eterna. Quem come a minha carne,
quem bebe o meu sangue tem a vida eterna, está em comunhão, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Silêncio na plateia, porque muitos não são batizados. Assim como o Pai que vive, que me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Vamos para o grande finale. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Viverá para sempre. Viverá para sempre. Aleluias! Isto aí não é maná. Isto aí não é vinho. Isto aí é o pão do céu. Esse aí é o sangue do Cordeiro. Simbolicamente, metaforicamente, para nós nos fortalecermos nele, para a glória dele. Aleluias. Sabe o que eu estou fazendo nessa noite tão memorável? Nós corremos tanto para estar aqui ontem e hoje. Ontem no culto dos jovens não deu, para mim eu estava muito cansado. O Divaldo chegou cansadíssimo, ainda foi fazer casamento, batismo, ceia. Mas ele é mais novo, né? Mas eu estava hoje, falei, não sei quem é esse cara que faz essa escala de pregadores. Coloquei-o para pregar domingo de manhã e no domingo à noite. E eu estou feliz. Se tiver mais um culto, eu prego hoje ainda. Eita, Deus bom. Sabe o que eu estou fazendo essa noite? Eu estou fazendo um chamamento. Um chamamento. Fico triste de saber que muitos de vocês não estarão participando da mesa do Senhor. Isso é ruim. Eu quero que você quebre qualquer resistência. Eu quero que você deixe de qualquer pecado, seja vício, seja desgraça que for, e se torne membro da igreja. Coma do pão, beba do cálice, e você vai estar anunciando que Jesus vai voltar, e você está confirmando o seu nome lá no céu. Eu quero que vocês fechem os olhos.